Antes de começarmos, eu queria que a Salete pudesse contar para nós como é que Deus colocou e te inspirou esta música, ou por que você fez esta música. Porque todas as vezes que eu escuto esta música, eu me emociono por conta do amor de Deus por nós. Quantos que estão aqui hoje precisam fazer essa experiência do amor do Pai das Misericórdias? Este santuário foi criado, foi inspirado por Deus no coração do Monsenhor Jonas, para que aqui os pecadores se acorressem à misericórdia de Deus. Eu não sei como é que Deus colocou isso no seu coração, de que forma. A Salete é uma mulher de oração, com certeza no momento de oração. Mas eu gostaria, antes de começar essa pregação, porque toda vez que eu escuto essa música, não tem como não se emocionar. Você pode sentar, e a Salete vai contar um pouquinho para a gente, antes de pregarmos. Eu acho que seria interessante para a gente poder compreender o amor de Deus por nós. No período da construção do santuário, ainda não tinha nada do que vocês estão vendo. Eram só paredes que estavam sendo levantadas, não é? Tijolos e cimento no chão. E eu entrei numa dessas, eu não sei se foi ali, não sei se foi aqui, não lembro bem a região. Só sei que eu contemplava aquelas paredes sendo levantadas e me lembrei das pessoas que vinham chorando entregar o ouro, a sua aliança, a aliança do Pai, uma joia de família, entre lágrimas, para ajudar na construção do santuário. E me lembrando e contemplando as paredes, vendo a história desse santuário sendo escrita, lembrando da profecia do Monsenhor Jonas, brotou do meu coração ali aquela oração, não é, cantada: Pai das misericórdias, no teu templo construído de histórias. Justamente a história daqueles que trouxeram, não é, o ouro, a doação e tudo mais, mas também a história de vida que vinha junto daquelas doações. Pessoas contando: porque meu pai partiu para a eternidade, foi muito doloroso, e contava a história, e entregava para a gente aquele ouro. E eu contemplo nessas paredes essas histórias que construíram esse santuário. E as lágrimas que Deus foi recebendo, não é? Eu digo, são lágrimas e histórias, a argamassa deste santuário. As lágrimas e a história do povo de Deus. E ao mesmo tempo, eu mesma fui alcançada, não é, por esta misericórdia. E comecei a agradecer. Eu e todo o corpo Canção Nova, porque onde eu estou está a minha comunidade, está o povo de Deus, está a igreja, né? Nós estamos reunidos para agradecer. Eu estava lá sozinha, mas eu pensava em todos nós. Seu amor, o teu perdão e a tua misericórdia. Recebeste nossas dádivas, ouro, vida. Recebeste nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas. Com tudo isso que foi entregue, ouro e vida, o material e o espiritual, o material e o coração. O Senhor ergueu este altar em louvor e adoração ao seu maior atributo, a misericórdia, o maior atributo de Deus, a misericórdia, para aqui derramar milagres e prodígios. É isso. Então vamos cantar de novo, depois a gente vai aplaudir, mas cante agora, até mesmo feche os seus olhos, deixa esta música entrar no mais profundo do seu coração. Não é questão só de sentimentos, de emoção, não. É Deus que toca através da música, através da oração. Talvez você hoje vai fazer a experiência
de retorno e do abraço do Pai. E se você sabe cantar, você vai cantar junto, com toda a força. Pai das misericórdias, Pai, Pai das misericórdias, isso, pode ser mais forte. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, no teu templo construído de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé, recebeste nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração e louvor da sua glória e louvor da misericórdia que brotou do teu grande coração de Pai. Cante. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, nós estamos reunidos para agradecer teu amor, o teu perdão e misericórdia. Recebestes nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração e louvor da sua glória e louvor da misericórdia que brotou do teu grande coração de Pai, de Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Que bom que você está aqui conosco, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, mas você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Quero também agradecer a presença do Padre Bruno, nosso administrador do Santuário do Pai das Misericórdias. Não é? Também quero agradecer o Padre João, reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Nós estamos hoje aqui para agradecer a Deus por suas dádivas, por sua misericórdia. E o tema que me foi proposto é como o caminho pedagógico de Deus com o homem se desenhou após o pecado, considerando o amor divino na criação e na redenção. Tema difícil, né? Mas de muita profundidade, de muito amor de Deus. E é uma pergunta profunda que toca o coração da teologia bíblica e da história da salvação. Se você trouxe a sua Bíblia, ou se você depois quiser ler, o Salmo 102, no capítulo 102, no versículo 8 a 10, o Senhor vai dizer para nós o seguinte, Salmo 102, versículo 8 a 10, diz assim: o Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento.
não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção de nossas faltas. Você percebeu? O Senhor, Ele não nos trata como exige as nossas faltas, porque Ele nos ama de verdade. Diga para essa pessoa do seu lado: Deus te ama de verdade. Deus sempre vai te amar, mesmo quando você pecar. Deus, Ele deixa de nos amar? Não nos deixa. Por isso, nós temos aqui este caminho que nós vamos seguir. Como Deus não exige, não nos trata como exige as nossas faltas, nós temos um caminho a percorrer. E o primeiro caminho que eu quero trazer para você é o seguinte: o amor divino na criação, um princípio de comunhão. Mas antes eu quero trazer o catecismo da Igreja Católica, que fala: Deus cria por amor. Todo o caminho que nós vamos trabalhar nessa pregação é para mostrar que Deus nunca deixou de ter misericórdia para conosco. São 3 momentos, não é, deste caminho: o amor divino na criação, não é, a queda e o pecado e a redenção. São 3 caminhos que mostram que Deus sempre quis salvar o homem. Deus sempre quis alcançar o meu e o seu coração. E o catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, criou livremente o homem para o fazer participar da sua vida bem-aventurada. O que você precisa compreender é que Deus te criou para sempre estar ao seu lado, para, não é, participar da sua criação, para participar do seu amor, para estar próximo dele. Isso é o catecismo nos fala lá no capítulo 1 do catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 355 diz: o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, com dignidade única, razão, liberdade e capacidade de amar. Então Deus te criou com dignidade, com razão, com liberdade e capacidade de amar. Até aqui, antes da entrada do pecado no mundo. Então Deus criou você desta forma, para amar, para ser livre e para estar em comunhão com Ele. E por isso a criação é ordenada à comunhão. Ou seja, lá no parágrafo 27 diz: o homem é capaz de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, é capaz de encontrar a Deus. Deus, Ele nos encontra, mas você também pode fazer essa experiência de o encontrar. Por isso, não é, criado para conhecer, amar e servir a Deus. Guarde essas 3 palavras: conhecer, amar e servir a Deus. O ser humano é criado, é chamado a viver em comunhão com o Criador e com os outros. Olha que pessoa linda que Deus colocou aí do seu lado. Deus criou você para também, com esta pessoa, aprender a amar a Deus, né? Nós não somos imagem e semelhança de Deus, então eu posso encontrar também Deus no outro. Somos criados por Deus para amar também o outro. E aí, esta é a primeira realidade que nós vamos trabalhar. Deus cria por amor e para o amor. A primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 8, diz: e o amor, por sua natureza, é difuso, comunica-se e doa-se. Então Deus criou cada um de nós por amor. Olha que coisa linda. Fala para este teu irmão do seu lado, diga: você foi criado do amor de Deus. Então, se você foi criado do amor de Deus, qual que é a sua missão como ser humano, filho de Deus? Amar. Mas é fácil amar? Não é. Exige de nós o quê? Decisão. Exige de nós, não é, muita atitude de sair de si mesmo, de se doar ao outro, mesmo quando o outro erra conosco.
essa pessoa que está do seu lado, ela já errou com você? Ela já decepcionou você? De alguma forma ela já entristeceu você? Com certeza sim. Mas qual é a pedagogia de Deus quando nós erramos? Continuar nos amando. Esse amor transbordante é a fonte da criação. Ou seja, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ou seja, criado para a comunhão, para amar e ser amado. É ou não é verdade que eu e você queremos ser amados? Nós amamos, mas nós queremos ser amados também. Foi para isso que Deus criou a cada um de nós, para amar e ser amado. Olha a expressão daquele mosaico. O pai que está amando, não é? O filho que recebe o amor do pai e também transborda no olhar este amor por ele. Não existe uma música, o pai está amando, o filho derramando o teu espírito sobre nós. Essa é a experiência que você precisa fazer neste santuário. O pai que te ama e você que ama o pai. É algo recíproco. Deus tem necessidade de que nós o amemos? Não, porque Deus não tem necessidade de nada. Mas Ele cria por amor. Não é? Se eu e você não amarmos a Deus, em nada vai ferir, não é? E nada vai mudar a essência de Deus. Mas Ele quis, não é, colocar a cada um de nós para colaborarmos também no amor. Ou seja, isso mostra que a vocação mais profunda do ser humano não é fazer ou possuir, mas relacionar-se com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com todas as coisas criadas. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 356, de todas as criaturas visíveis, olha que importante isso aqui, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. O cachorro, a vaca, os outros seres criados, o banco, nada, ninguém tem a capacidade de amar como eu e você podemos. Deus criou a cada um de nós, olha que lindo, não é? Isso aqui é algo importantíssimo, não é? De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. E você tem procurado viver isso? Eu, Padre Ricardo, tenho procurado viver isso? Procurar a Deus e amá-lo? Ele é chamado por graça a uma aliança com o seu Criador e a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor. São 3 caminhos, como eu disse, para nós chegarmos na misericórdia de Deus. A festa do Pai das Misericórdias começa no amor, mas o pecado vem e rompe, e depois Deus vem e salva com a redenção. Então é este caminho que nós vamos trilhar para chegar e entender o porquê Deus é misericórdia. Porque Deus poderia, após o pecado, ter esquecido de mim e de você. Ele se esqueceu? Não. Mas muitas vezes nós nos sentimos assim, não é? Deus está longe de mim. Mas é Deus que está longe de mim ou eu que estou longe de Deus? É nós que muitas vezes nos afastamos de Deus. Mas Deus não vai estar sempre te esperando? Vai. Por isso que você está aqui, no santuário do Pai das Misericórdias. Muitas pessoas ainda não fizeram essa experiência e graças a Deus você está aqui, graças a Deus você que está em casa, que está nos acompanhando, hoje você vai viver esta transformação, essa renovação. Olha que interessante, o Jardim do Éden, lá no início, quando Deus criou tudo, espaço de comunhão original. No relato do Gênesis, o jardim simboliza o quê? A harmonia entre Deus e o homem. Deus caminhava na presença do homem. Deus relacionava-se com o homem se relacionava com Deus. Entre o homem e a mulher existia uma igualdade, existia uma complementariedade. Entre o homem e a criação não havia domínio, não havia exploração. Na criação, no início de tudo, tudo era harmônico. Hoje, isso acontece? Não. Existe uma desarmonia. Por isso que eu e você, chamados a amar a Deus, a estar em comunhão com Deus,
nós precisamos, de alguma forma, harmonizar este mundo. Nós vemos lá a guerra na Terra Santa, né? Que começou de novo. Há uma desarmonia, porque não existia domínio, não existia exploração, existia igualdade, existia complementariedade. Mas esse estado original é o que a tradição chama de estado de justiça original, ou seja, no qual o homem vivia em paz interior. É ou não é verdade que hoje muitas pessoas não têm esta paz interior? É ou não é verdade? Mas esta paz, meus irmãos, Deus quer que você sinta. Olha de novo ao mosaico do Pai das Misericórdias. Não existe uma paz no olhar daquele filho? Mas antes de ele chegar a este abraço, ele vivia atormentado pelo pecado, não é porque ele rompeu com a comunhão com Deus, mas quando ele cai em si e volta, o que acontece? Volta a paz ao coração. Quem se afasta de Deus não vive esta harmonia, não vive esta paz. Aqui já se revela o método pedagógico divino, ou seja, Deus educa o homem a partir da beleza, a partir da bondade, a partir da criação, ajudando a reconhecer o Criador no dom criado. É assim, meu irmão, que nós vamos viver. Só que existe algo muito importante, a liberdade como dom e desafio. Aqui que entrou, não é, a grande ruptura. O homem que faz mau uso da liberdade, ou seja, na criação Deus concede ao homem a liberdade, que é a condição do amor autêntico. O homem não viveu isso de forma plena. Ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, é o símbolo dessa liberdade moral. Ou seja, existia um limite pedagógico. Você não vai comer deste fruto desta árvore. Não é? Deus deu uma ordem, mas o homem obedeceu? Não obedeceu. Que lembra ao homem que ele é criatura chamada a obedecer por amor. E aí entra o pecado como ruptura de uma nova pedagogia. Olha só, Deus criou por amor, Deus criou para que nós tivéssemos uma capacidade de amar, de se relacionar com Deus, de se relacionar com os outros, de se relacionar com as coisas criadas. Deus deu ao homem a liberdade, mas o homem fez mau uso dela. E por isso, o que acontece? Houve um rompimento. E aí o segundo ponto, o pecado, ruptura e início de uma nova pedagogia. Presta atenção, Deus, ele sempre tem uma pedagogia para trazer o homem de volta para perto dele. Diga para essa pessoa, volte para Deus. Ixi, fala forte para ela, volta para Deus. Mas isso é uma verdade, não é? Ora estamos muito próximo de Deus, ora por conta talvez da nossa desobediência, do nosso pecado, nós nos afastamos dele. Todos os dias é um retorno para próximo dele. Não é? Porque a palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia. E o pecado é o rompimento. Então precisamos o quê? Estar sempre, não é, confessando, sempre, não é, buscando de novo a harmonia para estar próximo de Deus. Olha só, o pecado como recusa da comunhão. É isso que nós precisamos compreender para entender que a minha liberdade pode me levar a buscar o que é bom, mas também a buscar o que é mal, ou seja, o pecado. Quando eu peco, eu estou recusando a estar em comunhão com Deus. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito sério. Se nós não tivermos a consciência disso, nós estaremos sempre fora da comunhão de Deus. Porque o catecismo da Igreja Católica diz, após o pecado original, quem aqui é batizado? Levante a mão. Então, você recebeu o batismo, então você foi tirado da sua vida o quê? O pecado original. Mas ficou o quê? A concupiscência
que significa, o Catecismo da Igreja Católica diz, a inclinação para o mal, até nosso Senhor voltar, ou você passar pela morte, você está sempre inclinado para o mal. Por isso que nós precisamos estar sempre dentro da vontade de Deus, para não buscar o mal, para recusar o pecado e estar em comunhão com Ele. Ou seja, o pecado como recusa da comunhão. A liberdade dada por Deus ao ser humano é um dom precioso. O maior dom que Deus deu ao homem foi a liberdade. Deus não toca nessa realidade. Deus pode ver, como o pai viu, o filho pródigo pedindo a herança e foi viver uma vida desenfreada, gastou tudo, mas o pai interferiu na liberdade daquele filho? Não. Com dor no coração, o pai deixou o filho ir. É a liberdade. Deus pode ver o seu filho, que ele criou, que ele ama tanto, indo para o abismo do pecado, até mesmo, desculpe dizer, até mesmo podendo correr o risco de perder a vida eterna, mas se eu e você não quisermos, Deus não pode fazer nada. Por causa da liberdade, é o dom precioso. E esse dom precioso foi usado para desobedecer, olha só. E muitas vezes não é isso que nós fazemos nos dias de hoje. O dom da liberdade que Deus dá a mim e a você, muitas vezes nós usamos para desobedecer. O pecado original está lá em Gênesis, capítulo 3. É uma rejeição do projeto de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos rejeitando o projeto de Deus para mim e para você. O homem, seduzido pela serpente, quis ser como Deus. Gênesis 3, 5. Mas sem Deus, escolhendo o orgulho e a autonomia radical. Mas olha que interessante dentro dessa desobediência. Como funciona a misericórdia divina. Em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 3, diz assim, Deus diz para o homem, o que fizeste? Olha Deus ainda indo atrás do homem. Essa pergunta de Deus mostra que apesar da desobediência, Ele continua a dialogar com o homem. Deus não se cansa de nos atrair. Não é? O salmo que nós lemos aqui, Deus não nos trata como exige nossas faltas. Ou seja, o que fizeste? Essa pergunta mostra, Deus quer continuar dialogando com o homem. Aqui vemos o início de uma pedagogia da misericórdia. Percebe-se que lá ainda, no Jardim do Éden, Deus ainda dialoga com o homem e Deus quer de alguma forma mostrar a sua misericórdia. O pecado quebra a comunhão com Deus, o homem se esconde. É ou não é verdade que isso acontece nos dias atuais? Quando nós estamos no pecado, nós nos escondemos de Deus. A gente fica com vergonha, né? Muitas vezes quando a pessoa chega no confessionário e diz assim, Padre, eu não sou digno do amor de Deus por mim. Porque o pecado causa em nós vergonha. O pecado causa em nós escondimento. A gente quer sair da presença de Deus, mas é possível sair da presença de Deus? Não é. Você pode se esconder, mas Deus sempre está te olhando. Né? Nossa, tem gente que fala assim, vou pecar, mas eu vou pecar onde Deus não vai me ver. Ele vai te ver sempre. Ele sempre vai te perguntar o que fizestes. Ou seja, Ele quer ainda continuar dialogando com você. Ou seja, meu irmão, consigo mesmo o homem sente vergonha, com o outro culpa a mulher, culpa a serpente, com a criação o trabalho se torna penoso, a terra não é algo que seja para nós, não é quando Deus fala, agora você vai trabalhar e do suor, não é do seu rosto, você vai tirar o seu sustento. Quando Deus criou o homem e a mulher, não tinha nada disso. Mas o amor divino, porém, não desaparece. Aqui que está a centralidade de toda a pregação. Mesmo com a desobediência do homem, o amor divino não desaparece. Ele se manifesta de forma nova, mais profunda, mais paciente. Deus, olha que bonito isso aqui. Deus passa a educar o homem para a redenção. O que é a redenção? Salvação.
E onde que Deus realiza essa salvação? Na cruz de Cristo. Olha para você ver. Deus já se manifestando, né? Deus já intuindo o que Ele iria fazer para que o homem não se perdesse. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. Olha o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Ele não se cansa de nos amar. Olha para essa pessoa, vê se ela está triste, vê se ela está desesperada, vê se ela está alegre. Qual será o sentimento que está no coração deste homem, desta mulher que está aí do seu lado? Mas ela precisa compreender que o amor de Deus é maior que a tristeza, o amor de Deus é maior que o cansaço, o amor de Deus é maior que a queda. Eu não sei, eu não conheço o seu coração. Não sei se você está no pecado mortal, não sei se você está afastado de Deus, não sei como você veio parar aqui. Não sei como que está o seu sentimento, se está tudo organizado dentro, se está desarmonizado, não sei. Mas o Pai sabe, e Ele quer curar você, Ele quer, não é, falar para você, eu ainda confio em você. A resposta de Deus, promessa e caminho pedagógico. Mesmo diante da desobediência, Deus não abandona o homem. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Na sua desobediência, Deus continua a te procurar. Isso não anula o amor de Deus por nós, ou seja, Deus traça um caminho de salvação onde o amor continua se revelando, agora por etapas, de forma de promessa e esperança. Olha que interessante lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça. Aqui é o primeiro anúncio da redenção futura, da misericórdia de Deus. Pensa um pouquinho. Dá uma olhada para toda a extensão deste santuário. Dá um 360 graus aí no seu campo de visão. Este santuário. Olha como que Deus, Ele ama a mim e a você. Ele preparou este santuário para que lá, porque você, desde a eternidade, já estava nos planos de Deus. O mundo tem muitos anos, né? Milhões de anos. Mas desde a eternidade, antes de você nascer, Deus já tinha pensado em você. Deus já tinha pensado nesse santuário, Deus já tinha pensado nesta festa do Pai das Misericórdias, para que aqui você pudesse encontrar novamente o caminho da salvação, o caminho da redenção, o caminho da misericórdia. Para cada tempo, Deus, Ele suscita, não é, pessoas, inspira pessoas, como inspirou o Padre Jonas, para que aqui você pudesse fazer a sua oração, para que aqui a sua oração pudesse ser escutada. Meu irmão, olha o projeto de salvação. Ah, Padre, mas o que tem a ver o Gênesis, a criação, a ruptura, depois a redenção? Para mostrar que é este plano de salvação que Deus quer que você mergulhe. Hoje você está dentro do plano de salvação de Deus. Aqui é o lugar do encontro com Deus. Aqui é o encontro, o lugar da volta para Deus. Você precisa ter essa consciência. Ah, Padre, mas eu estou caminhando com Deus. Mas todos os dias nós precisamos voltar para Ele. Porque se nós esquecermos disso, nós nos debandamos como o filho pródigo, que estava na presença do Pai sempre mais que debandou. Aqui, meu irmão, é o lugar da misericórdia de Deus, ou seja, é o primeiro anúncio da redenção futura. Aqui Deus mostra que o mal não terá a última palavra. Mesmo com a entrada do pecado no mundo, o mal não tem a última palavra. Deus vai fazer de tudo para que nós cheguemos à salvação. Deus não condena você, Deus não aponta o dedo para você, Deus não é um Deus castigador, Deus é um Deus de misericórdia. Este atributo de Deus leva a você, leva a mim a compreender: eu não estou sozinho, não estou. Ou seja, meu irmão, essa promessa progressivamente esclarecida ao longo da história, até se realizar em quem? Em Jesus Cristo. Ou seja, meu irmão, minha irmã,
de uma aliança de criação a uma aliança de redenção. Preste atenção, no Gênesis existe uma aliança de criação. Deus criou o homem para viver em harmonia, para viver sempre na presença de Deus. Mas como nós ouvimos, entrou o pecado. Agora Deus precisa fazer uma aliança de redenção para salvar a mim, para salvar a você. E somente o seu Filho poderia realizar justamente isso. Porque Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Ou seja, de uma educação baseada na abundância a uma educação na esperança. Deus sempre educou o homem para estar próximo dele. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão. É ou não é verdade que você, como pai e mãe, você educou seu filho sempre para buscar o quê? O bem. Para estar sempre em comunhão com vocês. Mas isso muitas vezes acontece? Não. Você fez o melhor para o seu filho, fez. Mas ele teve uma liberdade de escolher, não é? Escutar os seus ensinamentos, buscar aquilo que foi ali ensinado. Mas muitas vezes isso acontece? Não. Mas você que é pai, você que é mãe, mesmo que o seu filho faça, não é, a pior atrocidade, mas quando ele voltar para vocês e pedir perdão, vocês vão perdoar eles? Vão. Não é? Eu fico vendo aquela mãe que sabe que o filho cometeu aquele crime, mas ela vai na cadeia e diz, ele acredita que na inocência do filho, porque mãe e pai é mãe e pai. Sempre vai querer o bem do filho, o bem da filha. É assim. É assim que Deus olha para nós. Ele sabe que nós estamos, talvez, no pior pecado, afundado no pecado, mas quando nós decidimos voltar para Ele, quando caímos em si, Deus sempre vai nos tratar com amor, com carinho. Ou seja, refletir sobre essa etapa da desobediência, da ruptura, é reconhecer que nossa fragilidade e tendência ao pecado nos leva a confiar na paciência de Deus para conosco. Diga para você mesmo, diz assim: Deus tem paciência para comigo. Deus é misericordioso comigo. É verdade isso ou não é verdade? É. Deus sabe que você pode negá-lo. Deus sabe que você pode, não é, sair da presença dele e não voltar mais. Mas sempre Ele vai ter paciência com você. Confiar na paciência de Deus. Acreditar que Deus pode fazer um caminho novo a partir dos nossos erros. Olha só que bonito isso. Deus pode fazer um caminho novo a partir dos meus erros. E por isso nós precisamos desejar o quê? Uma fé madura. Último ponto. A redenção em Cristo. Plenitude da pedagogia do amor. Aqui agora você precisa compreender. Deus fez uma aliança de criação, o pecado veio, quebrou esta aliança. Deus precisou agora fazer uma aliança de redenção. E você está dentro de um santuário dedicado ao Pai das misericórdias. Ao Pai não se tem, não é, devoção. Existe uma espiritualidade. Devoção é a um santo, devoção e dedicação a uma igreja, mas ao Pai não existe, não é, essa realidade. Existe espiritualidade, não é? Por isso que foi criado a festa do Pai das Misericórdias dentro da solenidade da Santíssima Trindade. Por isso, meu irmão, minha irmã, compreenda essa realidade. A redenção em Cristo é o quê? A plenitude, é o cume, é o máximo, não é, da pedagogia do amor de Deus para nós. Após a criação e após a queda, a história da salvação caminha rumo ao cume da pedagogia divina, a encarnação do Verbo. Deus que falava por meio dos patriarcas, Deus que falava por meio da lei, Deus que falava por meio dos profetas, agora Ele fala por meio do seu Filho. Olha a pedagogia de Deus. Deus, Ele não caminhava com o homem lá em Gênesis. O que acontece agora? Deus se encarna.
Deus que falava por meio dos patriarcas, da lei dos profetas, agora fala por meio do seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 2. É o momento em que o próprio Deus entra na história humana, não apenas como mestre, mas como salvador. Deus veio para te salvar. Você está dentro do santuário da misericórdia para que aqui você encontre salvação. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Entenda, a encarnação é o quê? É o amor que se faz próximo. O homem que rompe com Deus, agora volta à sua harmonia. Lá quando Deus caminhava com o homem, em Gênesis, lá no Jardim do Éden, após isso, Deus falava somente através de uma pessoa, de um sacerdote, de um profeta. E só ele poderia entrar no santuário. Com a vinda de Jesus, o véu foi rasgado e nós podemos entrar no santuário. Você está onde agora? No santuário. Aqui você pode falar com Deus. Aqui você pode colocar as suas misérias. Aqui você pode ser quem você é. Deus não vai te julgar jamais. Não é que nós sentimos uma paz. Quem entrou nesse santuário e sentiu uma paz? Se você não sentiu, não precisa levantar não. Mas se você sentiu uma paz ao entrar aqui, é porque você se sentiu o quê? Cuidado por Deus, amado por Deus. Ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este é o ponto central da pedagogia divina. O próprio Deus assume a nossa condição humana com as nossas fragilidades, menos o pecado, para ensinar-nos desde dentro da nossa história. Ele não apenas revela a verdade, Ele é a verdade. Ele não só mostra o caminho, Ele é o caminho. Na encarnação, o Filho de Deus desce até nós para que possamos subir até Ele. Olha que bonito. Deus desce até nós para que nós possamos subir até Ele. A misericórdia de Deus faz com que nós cheguemos ao encontro de Deus. Olha de novo para esse ícone. Você se vê neste abraço, muitas vezes? Você se vê neste olhar terno, nesse olhar de amor? Eu fico me imaginando como será isso na eternidade. Nós vamos poder contemplar Deus face a face. Deus não quer que você fique longe dEle. Deus quer que você fique próximo dEle. E por isso, meu irmão, minha irmã, termino dizendo o seguinte: na cruz, Deus ensina que o amor verdadeiro é até o fim, mesmo diante da rejeição. A pedagogia de Deus em Jesus é uma pedagogia de proximidade, de paciência, de sofrimento assumido com amor. Deus nos educa com compaixão. A redenção nos mostra que Deus não ensina de fora, mas dentro da nossa história. Que o amor não é só origem, criação, não é só promessa, aliança, mas também é promessa salvadora. Deus está no meio de nós. Deus está caminhando no meio de nós. Você crê que Deus está no meio de nós? Existe uma música antiga que diz, não é? Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como Deus te falo e podes me ouvir. É assim, Deus está aqui, Ele está no nosso meio e Ele não deixa de alcançar a cada um de nós. Qual é o objetivo da festa do Pai das Misericórdias? É a festa dos pecadores. Quem é pecador aqui? Levante a mão. Tudo aquilo que nós falamos aqui, claro, é pouco tempo para falar de toda a história da salvação, mas para você entender, existiu um início, existe um meio, existe um fim. Isso vai se completar na vinda gloriosa de Jesus.
Por isso, o tempo da misericórdia de Deus é o tempo para você se preparar para o grande encontro definitivo. Quem aqui quer se encontrar com Deus um dia? Mas é preciso que você busque a misericórdia de Deus. Não importa, meu irmão, como você está. Nós estamos num mundo de julgamento. Nós estamos num mundo onde as pessoas nos condenam. Nós estamos num mundo onde as pessoas nos criticam. Mas apesar de tudo isso, temos um Deus que olha para nós e diz, para mim e para você, eu acredito em você. As pessoas podem até não acreditar em nós, mas Deus acredita em nós. Deus tem saudade de você. Deus tem saudade de quando Ele caminhava com Adão e Eva. Deus quer que isso chegue logo. Na eternidade, meu irmão, vai ser assim. Nós vamos estar com Deus sempre. E aqui neste santuário você já pode experimentar esta graça. Você já pode experimentar. Eu não sou de chorar não, mas quando a Salete cantou, sempre quando ela canta, eu fico com vergonha de chorar, mas hoje eu não contive. Eu senti tão grande o amor de Deus dentro do meu coração. Porque o padre também peca. O padre também erra. O padre também é desobediente, mas o padre também sempre quer voltar para os braços do Pai. E hoje eu fui tomado por essa emoção, porque eu tenho vergonha de chorar na frente dos outros, mas hoje não teve como. Foi muito forte o que eu senti, porque Deus sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. E Deus sempre vai, de alguma forma, dizer, não esquenta não, meu filho, eu estou com você. Está difícil? Mas eu estou com você. Está querendo desistir? Não desiste não, porque eu não desisti de você. Foi esse sentimento que eu senti. Porque eu não sei o que tem nessa música, mas quando ela diz, Pai das misericórdias, é como que entra algo dentro do coração assim, porque só Deus pode perscrutar o coração do homem, só Deus pode nos amar. Quando ela canta aquela frase, Pai das misericórdias, é como que entra um fogo do amor de Deus dentro do coração, para dizer, eu sempre estarei próximo de você. Não é esse olhar? É. Deus está sempre próximo de você. Eu queria que você se levantasse. Faça a experiência agora do amor de Deus. Eu não posso tocar o seu coração, eu não tenho essa capacidade. Deus pode. Não são as minhas palavras que vão fazer, não é a pregação que vai fazer com que você faça a experiência da misericórdia. Aqui eu fui instrumento para te mostrar o caminho da criação, da queda, para a redenção. Deus te ama sempre, Ele te ama com amor eterno. Não importa como você entrou aqui. Eu lembro lá no ano de 2017, 2001, quando eu entrei naquele grupo de oração, eu entrei como este filho pródigo e eu fui alcançado por Deus. E hoje eu sou padre. Eu nunca me esqueço, nunca vou me esquecer disso. Para eu ser padre, eu fui muito amado por Deus. A primeira leitura de ontem diz que Deus coloca um dom dentro de nós em vasos de barros. Deus sabe do que barro você foi feito. Deus sabe daquilo que você é capaz. Tanto de amar, mas tanto de desobedecer. Mas Ele sempre vai te amar. Por isso cante mais uma vez. Mas cante agora estendendo os seus braços ao Pai das misericórdias. Estende os seus braços pedindo, Senhor, salva-me. Salva-me pela sua misericórdia. Senhor, hoje eu estou aqui como este filho pródigo. Eu quero voltar. Eu quero me encontrar com a sua misericórdia. Eu quero fazer a experiência do seu amor que cura, que transforma, que nos dá vida, que nos devolve a vida, que nos leva para a eternidade. Faça essa experiência agora, meu irmão. Não tenha medo. Estende mesmo os seus braços, como que se jogando nos braços do Pai. Faça agora essa experiência do oceano da misericórdia de Deus. Pai. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, no teu templo
recebeste nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração e louvor da sua glória e louvor da misericórdia que brotou do teu grande coração de paz. Faça a experiência. Pai das misericórdias, Receba o amor de Deus, a presença de Deus. Pai das misericórdias, Pai, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, nós estamos reunidos para agradecer teu amor, o teu perdão e misericórdia. Recebeste nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração e louvor da sua glória e louvor da misericórdia que brotou do teu grande coração de paz. com toda a força, santuário, cante, Pai. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias. Oremos no Espírito e deixemos agora o amor de Deus derramado sobre nós pelo Teu Espírito Santo. Sinta o amor do Pai e do Filho que é derramado sobre nós pela graça do Espírito Santo de Deus. Ore, deixa o amor de Deus te envolver agora, de forma muito serena, de muito profundo. Sim, vai abrindo o seu coração agora. Aqui é o encontro neste santuário da misericórdia de Deus, mas também do fruto do batismo no Espírito Santo. Sim, o Senhor quer renovar o seu desejo de se encontrar com Deus, o seu desejo de fazer comunhão com Deus através do Espírito Santo. Sim, sinta amado por Deus, sinta-se amada por Deus agora neste momento. Que o Espírito Santo de Deus agora venha sobre o seu coração, te enche de alegria, te enche agora do amor de Deus. Sim, o Espírito Santo que agora paira sobre nós. Sim, Candaravá, Narabarialava, Narialabariala, Narialabariala, Candararialariala, Naravarialarialarialarialarialariala, Irialavariala, Narialarialarialarialariala, Candararialarialarialarialariala, Irialavarialarialarialarialariala, Narialava, Irialavalariandarialavalariandarialava, Narialava, Nariala, Irialavarialarialarialariala, Cambaravarialavariandarialava, Irialavarialava, Orianarialavariala, Narialavarialariala, Irialavarialarialariala, Narialavalariandarialavalariandariala, Irialavalariandariala. A imagem que o Senhor me dava era de pessoas com muitas feridas sobre o seu corpo, mas a partir do momento que você foi se entregando na oração,
desde o começo, desde a manhã, dentro da pregação, agora este momento que nós rezamos, você foi se aproximando com as suas feridas, perto do olhar do Pai das misericórdias. E a imagem que o Senhor me dava era de as suas feridas sendo limpas, curadas, somente pelo amor e pelo olhar do Pai. Como aquele filho que chegou, desculpa a palavra, estrupiado, machucado, cheio de feridas, mas não físicas, interiores. O Senhor está realizando agora, por meio da sua misericórdia, esta graça. Que você sinta agora o seu coração ser curado pelo Pai das misericórdias. Cante somente o refrão agora, para terminarmos. Pai das misericórdias, com toda a força. Nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração e louvor da sua glória e louvor da misericórdia que brotou do teu grande coração de paz. Aplaudir o Pai das misericórdias.